Cartago delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Ceterum, Centeu, Cartaginem, F. delendem. Alô galera, estamos de volta para o 23º episódio do podcast Roma Água e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o acólito Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Titulando. No episódio passado, vimos quando os romanos desembarcam no norte da África e tem uma série de vitórias com Régulo. Cartago chega a pedir a paz, mas os romanos querem impor sanções tão pesadas que obrigam Cartago a continuar na luta. Foi um grande erro, porque depois disso Roma vai perder a batalha no norte da África para o general Zantipo de Esparta. Depois a marinha romana vai ser destruída numa tempestade e a luta vai se concentrar apenas na Sicília. Vão se passar mais 10 anos, Roma vai construir a sua 4ª marinha durante a guerra para finalmente consegui-los expulsá-los da Sicília, e Cartago é obrigada a assinar termos de paz com os romanos, que lhes impõem uma série de sanções. Facciamo os nobres ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma nua e crua. Bem, pessoal, no episódio de hoje a gente vai ver o Interbellum. É o quê? Esse período entre a Primeira Guerra Púnica e a Segunda Guerra Púnica. Mas vai ser um período de muita ação, não é um período parado não. Roma vai continuar o seu processo de expansão, vai se expandir para o norte, vai se expandir para o leste, vai se expandir para o oeste, e a gente vai ver tudo isso nesse episódio. Mas antes da gente entrar em Roma, nossa querida Roma... Olha aqui, querida! A gente vai dar uma passadinha e dar uma olhada no que acontece com Cartago também nesse meio período, aí nesse pós-Primeira Guerra Púnica, só pra gente conseguir continuar o compasso da nossa história aqui quando a gente voltar pra Segunda Guerra Púnica. Depois do fim da Primeira Guerra Púnica, Cartago tem que se retirar da Sicília, então o general Hamilcar volta com as suas tropas para Cartago e Cartago está quebrada. Essa guerra com os romanos, que durou mais de 20 anos, custou muito caro e eles perderam, então tem que pagar reparações de guerra, perdeu territórios e cidades, então Cartago está numa quebrada. Tu não me conhece, tu não é da minha quebrada. O grupo que assume o poder em Cartago ali, eles são um pessoal muito mais mercantil e eles já estavam achando que essa guerra com o romano estava atrapalhando os objetivos deles, que era fazer dinheiro. Guerra custa dinheiro. Então a gente vai ter aí um período meio conturbado dentro de Cartago com as facções do general Hamilcar, da família Barca, querendo continuar o processo de expansão cartaginês, o anão que assume ali o controle, ele quer que Cartago esqueça a guerra e se concentre em fazer dinheiro. E aí, como eles estão quebrados, o que os cartagineses resolvem fazer para guardar uma grana é não pagar seu exército mercenário. Né? Então os mercenários que estavam ali na Sicília, um exército grande que estava louco para receber o seu dinheiro depois de lutar, suar e sangrar por Cartago, vem os pagadores de Cartago dizer: então, a gente está meio sem dinheiro, é melhor vocês voltarem para suas terras e assim que a gente tiver com uma grana, a gente paga vocês, tranquilo? Vão para suas casas, não pensem em dinheiro agora, não fiquem com essa cabeça gananciosa, descansem e quando a gente tiver um dinheirinho a gente paga vocês. Como vocês podem imaginar, os soldados mercenários de Cartago não ficam muito felizes com essa ideia, né? Filho da puta! E se revoltam. Então Cartago vai começar agora uma guerra contra o seu próprio exército. A maioria do exército ali era composto de tribos do norte da África. Os numídeos, os líbios e outras regiões ali. Então além deles se revoltarem, eles conseguem ajudar suas regiões, por exemplo a Líbia, a Numídia, a também entrar em revolta contra Cartago. Então Cartago estava sem dinheiro, quebrada, não pagou seu exército e seu exército agora está
guerreando contra Cartago. Isso faz o Amílcar ser rechamado agora para cuidar dessa guerra civil e Cartago tem que ir atrás de novos mercenários para lutar contra os seus velhos mercenários. Só que agora esses mercenários novos vão exigir um pagamento à vista e adiantado para lutar por Cartago, já que, né, Cartago estava na lista de maus pagadores no SPC dos mercenários. Quando se fala em empréstimo para negativado, eu aposto que você já lembra da Crefisa, não é mesmo? Então beleza, essa luta vai demorar aí mais 3 anos até Cartago conseguir vencer seu antigo exército que se revoltou. Vai custar muito mais caro do que ter pago os seus próprios mercenários, então eles tiveram que contratar outros por mais caro, pagando à vista, e no final ser muito mais caro do que eles só tivessem pago os seus mercenários. Boa, 06! Então Cartago estava numa péssima. Durante essa revolta, os romanos se aproveitam para tomar a ilha da Sardenha e da Córcega, as ilhas que ficam ali em cima da Sicília. Então lá elas também meio entram em revolta contra Cartago. Roma aproveita essa oportunidade para mandar exércitos lá, toma as ilhas e impõe mais sanções econômicas contra Cartago também. Então Cartago estava na última e Roma aproveitou para ir lá chutar os cartagineses quando eles estavam numa baixa. Depois dessa guerra civil cartaginesa, que o general Amílcar vai partir para a Espanha com seu filho Aníbal, seu genro, e eles vão lá tentar expandir o território cartaginês. O senado cartaginês fica contente em mandar o Amílcar embora, porque ele era uma outra família influente que estava com pensamentos bélicos, enquanto o pessoal de Cartago mesmo queria focar em refazer o caixa, que estava lá bem falido. E aí nessa viagem para a Espanha, que o Amílcar vai fazer o filho Aníbal jurar ódio eterno aos romanos, e veremos mais sobre isso no próximo episódio, ok? Agora, o que aconteceu com Cartago, vamos voltar para Roma, que é o foco do nosso podcast. Alô amigos, alô galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cartago nua e crua. Não. Então beleza, a gente já viu que durante essa revolta Roma consegue tomar mais 2 ilhas cartaginesas, vai ter mapas postados nas nossas redes sociais para vocês entenderem os territórios em questão nessa época, mas Roma já consegue expandir aí para oeste, tomando mais 2 ilhas dos cartagineses. Esse episódio do prelúdio das guerras púnicas que eu tava dizendo, né, Roma também tinha várias famílias ali, nobres, aristocráticas, que rivalizavam pelo como devia ser conduzido o Estado, né? Já falei dos Cláudios, que queriam expandir para o sul, foi aí que começa a guerra com a Sicília e tal. Eu tinha dito que o clã dos Fábios, a família dos Fábios, queria expandir para o norte, que é onde eles tinham mais terras. Então, mesmo durante o período de guerras púnicas, Roma continua com a sua política de expansão para o norte. Então, Roma dominava a Península Itálica ali até mais ou menos o rio Po. Pô, painho, não sei por que cê me traiu. Que depois dali vai ter um vale até chegar aos Alpes. E Roma queria controlar toda essa faixa da Península Itálica do rio Po até chegar nos Alpes, que dividem ali a Itália com a Suíça, com a França. E por quê? Quem estava estabelecido ali do rio Po até os Alpes eram os gauleses, aqueles que colocaram fogo em Roma lá pelo 10º episódio. Só que essas tribos gaulesas que moravam no lado italiano dos Alpes, eles na verdade migraram do outro lado dos Alpes, do lado francês. E é lá que tinham as maiores tribos gaulesas e era muito mais numeroso. Então essa área era conhecida como Gália Cisalpina, e ali depois dos Alpes era Gália Transalpina. E Roma queria controlar essa divisa entre a Itália e a França, os Alpes, justamente para os gauleses não ficaram mandando soldado e gente para lá. Então se eles quisessem invadir a Itália, eles teriam que passar pelos Alpes. Se Roma controlasse os Alpes, eles iam saber logo de cara quando ia estar vindo alguém, podia bloquear as entradas. Então Roma queria muito expandir mais para o norte também. Deem uma olhada nos mapinhas que a gente postou nas nossas redes sociais. Roma, 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 nua e crua. Beleza, então Roma continuou sua política, só que ela buscava não confronto direto. Ela começou fazendo como fez na Guerra Samnita. Ia lá, montava colônia, montava cidades dentro dos territórios que seriam gauleses, digamos assim. Então antes, a cidade gaulesa para a primeira cidade romana era 100 km de distância, do nada eles montam 1050 km de distância, depois vão chegando cada vez mais perto dos gauleses. E isso faz os gauleses também entenderem qual que é a política romana e meio que reagir
a isso. No ano de 241 a.C., uma tribo gaulesa se revolta contra os romanos ali, que estão chegando muito perto do seu território, mas eles tomam pau facilmente e fica por isso mesmo. Em 236 a.C., algumas tribos gaulesas se juntam para atacar os romanos, só que antes deles realmente entrarem na Itália e bater com os romanos de frente, as variadas tribos dessa coalizão brigam entre si e acabam que não acontece nenhum ataque. Porém, os romanos estão ficando cada vez mais espertos que os gauleses estão se preparando para atacá-los. Roma vai começar a tomar providências, juntar soldados, treinar para realmente atacar os gauleses e controlar essa parte aí do rio Po até os Alpes e controlar essas entradas e se sentir garantido contra os gauleses. Enquanto os romanos se preparam para guerrear contra os gauleses, eles vão ter que abandonar por enquanto essa ideia e focar no leste, porque do outro lado do mar Adriático, ali Balcãs, onde é hoje a Sérvia, a Croácia, a Albânia, esses países balcânicos, naquela época tinha o reino ali da Ilírica. E ele era um reino basicamente baseado em pirataria. Ele dominava ali a costa dos Balcãs, né? E eles estavam atacando navios mercantes romanos e estavam ficando cada vez mais audaciosos, começando a atacar diretamente as cidades romanas. Porém, ali do outro lado do mar Adriático, ou seja, depois da bota da Itália, ali da Península Itálica, para o leste, era onde eram considerados os territórios gregos, digamos assim. A Ilírica não era considerado um território grego pelos gregos, mas era ali as margens do mundo grego, mas eles já estavam num território que já era, digamos assim, área de influência grega. Então, só dando uma recapitulada como é que era o mundo grego ali dos Balcãs para até a Turquia, a gente está vivendo ali o mundo pós-Alexandre o Grande, que ele tinha unificado desde ali de Ilírica até a Índia, e esse império gigantesco se quebrou. Agora, basicamente, sobraram 3 impérios maiores, que era o da Macedônia, o do Egito e o Império Selúcida, que era ali onde ficaria a Turquia, mais ou menos, e mais várias cidades-estados gregas, como Atenas, Esparta, que faziam coalizões, ligas entre si. Como Roma não queria entrar em confronto com os gregos, antes de atacarem Ilírica, eles vão mandar várias comitivas ali para cidades gregas em volta, mais perto ali de Ilírica. Mas por que acabar com o Roma? E o que eles vão fazer? Então, primeiro os romanos vão pedir permissão. Olha, a gente vai atacar aqui Ilírica, mas é só porque eles estão fazendo uma pirataria feroz contra a gente precisa tomar conta dos nossos mares, a gente não quer se instalar aqui na Grécia, a gente não quer montar bases permanentes, a gente só precisa da anuência de vocês para vocês ficarem sabendo que a gente vai atacar, mas vai ser algo bem pontual e concentrado ali, beleza? As cidades gregas aceitam, até porque Roma promete que vai dar dinheiro, vai dar arma para eles, e essas cidades gregas que controlavam ali a região, elas estavam muito receosas com o rei Felipe V da Macedônia, que é um desses impérios que sobrou aí do Alexandre o Grande, né? Ele era até um descendente de Alexandre o Grande. Então, a Macedônia estava num novo processo de expansão e essas cidades estavam muito felizes em aceitarem dinheiro e equipamento romano para poder se defender do Felipe V. E eles autorizam os romanos a intervirem na Ilírica. Pessoal, eu acho que é um marco bem legal da história romana, porque aqui os romanos estão realmente entrando em contato com o mundo grego de novo, né? Assim, mas agora eles estão chegando. Os romanos, antes os contatos eram o pessoal da Grécia que chegava lá, né? Com a Magna Grécia, eram os gregos que tocavam nos romanos, né? Até com o rei Pirro, que a gente viu o episódio. Porém, agora os romanos estão indo até lá e se estabelecendo no que se chamava a Grécia própria, né? A Grécia própria, que seria ali o território de influência grega mesmo. Então isso é muito legal. Empolgante. Os gregos ainda consideravam os romanos como povos bárbaros, como povos atrasados. Porém, Roma já era uma potência que não tinha como não ser reconhecida, né? Então, apesar do desdém grego, eles tiveram que aceitar Roma na mesa, já era uma força a ser reconhecida. Também é legal ressaltar que Roma vai ser até aceito nos jogos de uma dessas cidades gregas, como se fossem as Olimpíadas. O mundo grego fazia essas Olimpíadas de reunir o que seria para eles os povos civilizados, entre aspas aí, povos gregos, mas os romanos já começam a participar de jogos esportivos aí lá no mundo grego, então começa realmente esse processo de Roma começar a absorver a Grécia. Ainda não está absorvendo, né, mas começa a realmente o mundo grego e o mundo romano
romano a se tocar. Beleza, mas vamos voltar agora para a guerra contra Ilírica. Que agora os romanos, com a bênção dos gregos, vão pro pau. Então, em 228, os romanos vão atacar as cidades portuárias ali de Ilírica, vão basicamente dominar essas cidades, e a guerra vai ser, assim, para os padrões do mundo antigo, super rápida. Em um ano, a rainha Tito de Ilírica já estava mandando emissários ali para pedir paz com os romanos. Os romanos impõem sanções pesadíssimas, como por exemplo, a Ilírica não pode ter nenhuma marinha ali nas águas do Adriático, ou seja, vão ter que mandar seus navios para outros lados. E Roma vai pegar um pedacinho do território de Ilírica ali, vai fazer um protetorado romano, o que é basicamente anexar o território, mas com um nome mais bonitinho para não chamar também tanta atenção dos gregos. Eu vou ao toalete. Mas essa guerra vai ser ótima para os romanos, porque além deles conseguirem acabar com a pirataria ali no Adriático, eles conseguem se estabelecer em território grego pela primeira vez. Ainda é uma cidadezinha, ainda não é oficialmente território romano, mas já tem ali um ponto estabelecido no mundo grego. E essa vai ser a expansão para o leste aqui dos romanos. Pela primeira vez se juntam e vai render ótimos frutos. A gente vai ver mais disso quando entrar na Guerra Púnica e na primeira guerra da Macedônia. Agora, voltando ali para a Itália, mais especificamente para o norte da Itália, a treta com os gauleses. Então, os gauleses, vendo também o que os romanos ainda estavam bem com uma política de expansão para o norte mesmo e queria arrancar eles dali, os gauleses começam a se preparar para um confronto grande, começam a chamar tribos do outro lado dos Alpes, no que seria o território francês hoje, começam a se unir e eles querem preparar uma coalizão tão gigante que vai ser capaz de tomar Roma de novo e fazer como fizeram há um século e meio atrás, de saquear a cidade de Roma, botar fogo em Roma e mandar esses penteiros dos romanos lá para PQP. Esses povos gauleses, para quem gosta de uma referência à história do Asterix e do Obelix, eles representam esses povos gauleses, tá? E essa expansão romana para Gália aí que os gibis retratam. No ano de 226 a.C., os gauleses conseguem reunir uma coalizão formidável com várias tribos ali do norte da Itália e também do outro lado dos Alpes ali, e formam uma coalizão gigantesca que põe a Itália inteira em estado de alerta. Roma começa a juntar guarnições para suas cidades e buscar exércitos aonde puder, começar a formar exércitos gigantes para lidar com essa ameaça gaulesa. Dividem suas forças para fechar as passagens do norte da Itália para o sul, para não ter acesso às ruas, às rodovias que levam a Roma, a outras cidades importantes. E enquanto os romanos dividem suas forças, os gauleses conseguem chegar basicamente até a cidade de Clusio, uma cidade que era etrusca, já é romana hoje em dia, mas eles chegam até ali. O exército romano que tenta pará-los é derrotado, tem que se alojar ali na cidade de Clusio, mas eles estão meio encurralados. Esse exército gaulês gigante, ao invés de pressionar com um ataque e tomar a cidade de Clusio, coisa assim, eles resolvem ir para o interior e saquear a região ali romana. Os povos gauleses eram muito mais atrasados e muito menos sofisticados que os romanos. Então, quando essa horda bárbara se vê em território ali romano, eles veem as obras de arte, o tamanho da riqueza, os livros, dinheiro, escravo, eles começam a capturar tanta riqueza que era assim, coisas que eles mal tinham acesso, e eles começam a ficar gananciosos e focar em saquear o território mesmo. Quando você vê aquelas multidões que invadem uma Casas Bahia da vida e você vê gente saqueando, cada um saindo com um computador, com TV, todo mundo levando o que pode debaixo do braço. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Quer pagar quanto? Os gauleses se viram ali numa oportunidade de sair pegando tudo pela frente e fizeram isso. Foi um erro estratégico, porque como eles foram atrás de bens para saquear, os romanos conseguem deixar a cidade de Clusio e se juntar a outras forças romanas que estavam ali perto, né? Outro problema para os gauleses que saíram saqueando a região foi porque agora eles estavam cheios de bagagem, digamos assim, eles estavam pesadíssimos, cheios de escravo, obras de arte, dinheiro, estátua, armadura, ferramenta. Então o exército perdeu muito da mobilidade, porque agora cada um dos seus soldados tinha uma sacola de coisa roubada ou algumas coisas, charretes ali de coisa roubada. E aí os gauleses, em vez de continuarem atacando, eles resolvem o quê? Não, vamos parar um pouco, vamos levar o que a gente já roubou, toda essa riqueza que a gente alcançou, vamos deixar levar essas riquezas pro território gaulês, a gente guarda lá e depois a gente volta pra treta. Pra voltar
voltarem, eles resolvem pegar um caminho mais perto ali de Clusium de volta para o território gaulês. Porém, esse caminho, essa estrada que eles pegam, vamos chamar assim, ela tinha um problema, porque você só conseguia se mover pro norte ou pro sul. Lá do oeste tinha o mar, né, era uma barreira natural, e pro leste tinha uma cadeia de montanhas, e eles estavam se movendo norte. Os exércitos romanos, eles descobrem essa movimentação e os planos gauleses de levar seu roubo lá pra Gália. Então um exército consegue ir pelo norte e bloquear a passagem dos gauleses pelo norte, e o exército, esse que estava incluso, que fugiu e se juntou a outra força romana, consegue bloquear o caminho sul. Então quando os gauleses veem que eles estão bloqueados no norte, eles começam a voltar pro sul e tem outro exército ali. E Roma consegue fazer uma manobra militar fantástica, que é esse movimento em pinça que trava o exército gaulês. E com essa restrição geográfica também, os gauleses não podiam usar muito bem sua cavalaria, porque não tinha espaço para manobrar, o que eles tinham em vantagem sobre os romanos. Então vai ter que ser uma guerra mais de infantaria mesmo, que é onde os romanos levam vantagem. Os gauleses, vendo que estão presos numa armadilha, se preparam para uma luta até a morte. E aí os romanos veem o que eles fizeram, né? Estavam comemorando a manobra militar fantástica, mas agora eles vão ter que entrar numa batalha de vida ou morte aí contra os gauleses, que eles não têm rota de fuga, então ou eles vencem ou eles morrem, não tem outra escolha. E a batalha é duríssima, mas os romanos vão sair vitoriosos, porque os gauleses não conseguem conduzir a guerra em dois frontes ao mesmo tempo, e acaba que os nossos heróis romanos não conseguem destruir esse exército gigante gaulês de 50 mil pessoas. Ainda havia outras forças gaulesas pela região, e os romanos depois vão atrás e destruir eles pouco a pouco, né? Eram forças menores, e depois de ter acabado com esses exércitos invasores, eles vão invadir realmente a região ali gaulesa do norte da Itália, ali entre o rio Po e os Alpes. Então eles conseguem tomar todos esses territórios e anexar esses territórios a Roma. Não vou registrar-te a Roma no crua. Te farei uma oferta irrecusável. Então Roma consegue dominar território cartaginês ao leste, tomando as ilhas da Sardenha e da Córcega, consegue tomar território dos gauleses ao norte, controlando ali agora o vale do rio Po até os Alpes, e consegue se estabelecer do outro lado do mar Adriático, e consegue estabelecer alianças ali que vão ser importantes daqui para frente. Então foi um período muito produtivo para os romanos. Ano que vem voltamos para a Segunda Guerra Púnica. Veremos como é que os ânimos voltam a se animar entre Cartago e Roma, o que acontece para eles entrarem em outro conflito brutal, muito mais brutal que o primeiro. Vai fazer o primeiro parecer uma brincadeira no parque, e vamos conhecer então os personagens e as causas da Segunda Guerra Púnica, que vai botar fogo no Mediterrâneo. Fique com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.